Finalmente, comecei a gravar. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu não tô demorando mais tanto tempo pra gravar vídeo e eu estou muito feliz com isso, sério, tô orgulhosa de mim mesma. Mas enfim, eu vim fazer hoje um vídeo um pouco diferente do que eu tenho feito ultimamente. Eu vim responder algumas perguntas porque mesmo gravando os vídeos e abordando o máximo de detalhes que eu posso nos meus vídeos, eu ainda recebo muita pergunta e não que isso seja ruim, eu amo responder, eu sempre ajudo quem me manda pergunta. Inclusive, já me siga no Instagram, eu não acredito que eu ia esquecer disso. Já me siga no Instagram, @yasminsouza. Eu sempre respondo, como eu acabei de falar, as perguntas que me mandam lá. Então, se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga no Instagram e já aproveita pra deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Por favor, obrigada. Então eu decidi fazer um vídeo só respondendo perguntas de vocês. Eu deixei aquela caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi pra me perguntarem o que quiserem. Não precisava ser só sobre mestrado, pode ser qualquer coisa sobre estudar nos Estados Unidos ou morar nos Estados Unidos. Tem muita gente que tem dúvida / interesse sobre isso. E eu recebi algumas perguntas e eu anotei aqui no meu computador que está na minha frente, mas você não está vendo. E é isso, se a sua pergunta não tá nas perguntas que eu vou responder nesse vídeo, pode mandar nos comentários, pode mandar no meu Instagram. Enfim, se sinta à vontade pra perguntar. E é isso, vamos começar o vídeo de hoje. Então, gente, vamos pra primeira pergunta, que perguntaram de formas diferentes, mas basicamente é a mesma pergunta. Que é de onde eu sou no Brasil, onde eu nasci, onde eu morava, essas perguntas. Eu nasci em Manaus e sou criada em Manaus. Na verdade, eu morei em Porto Velho, Rondônia, por alguns anos. Eu não tenho certeza quantos anos, mas eu nasci em Manaus, fui criada em Manaus e morava em Manaus até julho, que eu me mudei pra cá, pros Estados Unidos. Então, sou de Manaus, Amazonas. E a segunda pergunta é quantos anos eu tenho. Gente, eu tenho 22 anos. Sim, eu sou muito nova. Eu faço aniversário dia 18 de maio, que inclusive vai ser o dia da minha formatura aqui nos Estados Unidos. E então eu vou fazer 23 daqui a alguns meses, mas eu tenho 22 anos. A terceira pergunta é se eu enfrentei dificuldades com o inglês. Essa pergunta é muito interessante, porque era o meu maior medo. O meu maior medo era eu entrar na sala de aula e eu não entender nada que o professor tava falando. Eu falei, gente, eu sei conversar em inglês, mas conversar em inglês não é a mesma coisa que você estudar inglês. Não é a mesma coisa que você estudar direito em inglês. É óbvio que iriam ter termos jurídicos que eu não ia saber o que era. Enfim, eu não sei, eu tinha muito medo. O meu maior medo era esse. Era depois de uma semana eu perceber, cara, eu não consigo acompanhar as aulas porque eu não entendo o que eles estão falando. Mas eu consegui, gente, eu não sei explicar pra vocês, eu não tive dificuldade com inglês. Pra ser muito sincera, não foi uma dificuldade que eu posso dizer assim, nossa, foi algo que me impediu de tirar uma nota maior e etc. Não foi, entendeu? Mas enfim, respondendo a pergunta, eu não tive dificuldade com inglês e eu não sei se tem um porquê exato por isso, porque o meu inglês, ele não era perfeito. Inclusive até hoje eu não acho meu inglês perfeito, mas ele era um inglês avançado, mas ok, sabe? Não era nada tipo, nossa, sei todo o vocabulário do mundo, não. As palavras hoje jurídicas que eu sei, eu aprendi na sala de aula, quando eu tava lendo, como eu falei pra vocês naquele vídeo, no último vídeo, a gente tem que ler antes da aula. Então, se eu tava lendo alguma coisa e eu não sabia a palavra, eu ia pesquisar. Mas a dica que eu dou é tente começar a ler antes de começar o mestrado. Quando você estiver no Brasil ainda, comece a ler textos jurídicos, comece a ler, sei lá, artigos, papers, ou até notícias mesmo, porque isso pode ajudar você a ter o costume de estar lendo todos os dias, porque aqui você vai ler todos os dias. A quarta pergunta é se eu enfrentei algum tipo de preconceito por ser brasileira. E não, gente, nem na faculdade, nem na minha vida aqui, em qualquer lugar, eu ainda não enfrentei. Eu acredito que eu vou enfrentar um dia, porque é uma realidade muito presente hoje em dia nos Estados Unidos. Todos os dias isso acontece, não só com brasileira, não. Com qualquer pessoa diferente aqui. Até hoje não aconteceu nada comigo, mas eu tenho na minha mente, eu sei que isso é muito passível de acontecer a qualquer momento, qualquer dia. Tenho amigos que já passaram, assim, por situações chatas, mas comigo mesmo ainda não aconteceu. A quinta pergunta é se eu tive que pagar moradia aqui nos Estados Unidos. E sim, gente, eu tive que pagar moradia. Não tive, eu tenho que pagar moradia, porque eu não estou morando aqui, eu pago aluguel todo mês. Mas assim, eu vou fazer um parêntese sobre a minha faculdade, porque ela é um pouco diferente. A minha universidade, na verdade, ela tem um campus gigante, que é lindo, maravilhoso. Eles têm dormitórios lá. Os alunos podem morar lá se quiserem. Mas a faculdade de Direito não é nesse campus. Então a minha faculdade de Direito, ela é em downtown, aqui em Los Angeles. E é um campus bem pequeno que não tem dormitório, não dá pra morar lá. Por isso eu não tive como morar na faculdade, que era o meu objetivo. Eu sempre quis muito morar na faculdade, mas a minha faculdade não oferece dormitório, não oferece alojamento pra estudantes de Direito, justamente porque a nossa faculdade de Direito é longe
e é em outro lugar da cidade, diferente do campus principal. Mas assim, mesmo você morando na faculdade, você paga a sua moradia. Não é porque você mora na faculdade que é de graça. É caro, acho que é caro do mesmo jeito, inclusive. Talvez seja um pouquinho mais barato do que você procurar fora, mas você paga do mesmo jeito. Todos os campos das faculdades aqui, que eles têm um alojamento para os estudantes, você tem que pagar. A sexta pergunta é parecida com a última pergunta. Me perguntaram se eu moro aqui sozinha e também perguntaram como foi a questão da língua, adaptação. Eu já falei sobre a questão da língua, né, que eu não tive dificuldade com inglês, etc. Falei um pouquinho sobre isso. Então, não vou responder essa porque já respondi. E se eu moro aqui só? Não, eu não moro só. Eu moro com a minha namorada e a gente tem uma roommate. A sétima pergunta é como escolher as aulas no LLM. E, gente, eu vou deixar aqui a minha promessa de que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu quero muito falar sobre isso. Provavelmente vai ser um dos próximos vídeos, mas esse é um assunto que eu quero muito falar bastante sobre ele, eu quero muito ir a fundo, porque eu quero muito ajudar para que as pessoas não tenham as mesmas dúvidas que eu tive, as mesmas indecisões que eu tive. Tem muito a ver com o seu objetivo com a LLM, vai mudar de pessoa para pessoa, então eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, então aguarda um pouquinho, que em breve eu vou fazer um vídeo e aí essa pergunta vai ser muito bem respondida, prometo. A oitava pergunta é qual área do direito eu quero trabalhar. Eu acho até que eu já comentei em um dos vídeos, mas eu quero trabalhar com direito criminal, gente. É isso, eu amo direito criminal, eu sempre amei, eu entrei na faculdade querendo direito criminal, terminei a faculdade querendo direito criminal, vim pra cá querendo, continuo querendo até hoje, não mudou. Trabalhei, estagiei com várias áreas até hoje, mas nada nunca me interessou tanto quanto criminal. Então, a área que eu quero trabalhar, sim, é direito criminal. A nona pergunta é se é verdade que o custo de vida de Los Angeles é o mais caro, um dos mais caros dos Estados Unidos. Isso é muita verdade. Não é um mito. Eu queria muito que fosse um mito, mas é uma verdade. Os estados Nova York e Califórnia são os estados mais caros dos Estados Unidos. Isso todo mundo sabe. Los Angeles não é o mais caro da Califórnia, porque São Francisco é mais caro do que Los Angeles. Mas sim, Los Angeles é um dos custos de vida mais altos dos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com aqui ser o centro do entretenimento e etc. Tem umas razões para isso acontecer, não é aleatoriamente. Então, por isso, escolha muito conscientemente o estado que você vai fazer seu LLM. Pesquise bastante sobre o custo de vida, porque, obviamente, isso influencia totalmente na sua vida. A 10ª pergunta é em que ano da faculdade eu comecei a me preparar para aplicar para LLM. E eu não sei direito como responder essa pergunta, porque, assim, eu decidi que eu ia fazer LLM no terceiro ano da faculdade. Acho que segundo, terceiro ano da faculdade eu descobri LLM, falei, quero fazer. E decidi que eu ia fazer quando acabasse a faculdade, mas não tinha muito que eu fizesse, porque eu não podia fazer o TOEFL no terceiro ano da faculdade porque ele ia expirar. Ele só vale por 6 meses, se eu não me engano. Então não tinha como fazer isso. As únicas coisas que eu podia fazer era treinar meu inglês, melhorar meu inglês e melhorar meu currículo, porque é uma coisa que você manda pra eles, é uma coisa que eles analisam seu currículo. Então as únicas coisas que eu tinha pra fazer eram essas, mas eu acredito que isso não seja se preparar pra LLM. Eu sabia que eu ia fazer. E aí quando foi uns 6 meses antes das deadlines acabarem, eu comecei a aplicar pra LLM. Eu procurei a assessoria que me ajudou, eu acho que em setembro ou outubro, por aí, e as minhas deadlines acabavam em fevereiro, março, por ali. Aí eu comecei a me preparar mesmo, preparar os documentos, preparar o personal statement, tudo, currículo, carta de recomendação, 6 meses antes. Então eu passei 6 meses vivendo esse processo. Eu não sei se a pergunta quis dizer isso ou outra, mas eu respondi de duas formas. Mas eu passei 6 meses nesse processo. Mas isso foi no último ano da faculdade. Eu ia me formar em março e eu comecei esse processo em, setembro, outubro do ano anterior. Então eu tava na faculdade fazendo minhas provas finais de direito pra me formar e tava fazendo os applications. Porque eu queria me graduar no Brasil e vir pra cá. Eu não queria esperar mais um ano pra aplicar pro outro ano das faculdades aqui. E a 11ª pergunta é muito parecida com essa. Inclusive, eu acho que eu já respondi, porque como eu respondi de duas formas, eu acho que eu já respondi, mas tá perguntando como foi minha preparação durante a faculdade pro LLM e como a assessoria me ajudou. Então, como eu falei, gente, quando eu percebi, anos antes de me formar, que eu ia fazer LLM, as únicas coisas que eu podia fazer não eram muitas. E como a assessoria me ajudou. Gente, a assessoria que eu contratei, a Apply Prep, ela tem um método de 4, eles falam que é um quebra-cabeça de 4 partes, que são applications, os exams, school materials e financial documents. Então, basicamente, eles ajudam você nessas 4 áreas, digamos, do seu application. Como eles são uma assessoria, gente, obviamente, qualquer dúvida que você tem, eles sabem responder, entende? Porque eles já trabalham com isso há muitos anos.
Então, eu não me sentia insegura de fazer alguma coisa, porque tudo eu perguntava. Eu acho que essa é a parte mais importante de ter uma assessoria, é ter a quem recorrer quando você tem uma dúvida. Porque geralmente a gente tem dúvida em tudo, né? Mesmo que esteja tudo bem explicado, a gente vai ter dúvida por ter medo também de fazer alguma coisa errada. E eu vou deixar o link do site da Apply aqui na descrição do vídeo, porque se você estiver interessado em conversar com a Apply, saber como é que é o método deles, mais a fundo, se você quiser saber como eles trabalham à distância também, com assessoria à distância. Então, mesmo se você não for de Manaus, você pode trabalhar com eles. E eu vou deixar aqui na descrição o site para vocês entrarem em contato, caso vocês queiram mais informações. E a 12ª pergunta, minha amiga maravilhosa me perguntou aleatoriamente qual foi a minha viagem mais inesquecível. Eu tenho 3 viagens na minha mente que foram muito, muito, muito inesquecíveis pra mim, mas como tem que escolher só uma, eu tenho que dizer, e aí vai conectar com esse vídeo, isso é muito louco, mas não é mentira. Eu vou dizer que a minha viagem mais inesquecível foi quando eu fui para Washington, D.C., para a competição interamericana de direitos humanos como observadora, junto com 2 amigas minhas que eram as oradoras. E foi a melhor experiência que eu já tive. Foi quando eu percebi um dos estalos que eu tive, que a vida me deu, de que eu queria muito estar direito aqui nos Estados Unidos. Mas foi quando eu meio que abri meus olhos, eu acho que eu posso dizer isso. Foi quando eu abri meus olhos que eu queria muito mais do que a minha cidade no Brasil poderia me proporcionar. Então, foi por isso que foi inesquecível. 13ª pergunta, me perguntaram sobre o trâmite da minha mudança para os Estados Unidos, custo de vida aqui e se eu recebo ajuda financeira ou não. Custo de vida, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, eu devo fazer mais de um vídeo sobre custo de vida. Sobre o trâmite da mudança, eu não sei exatamente o que parte do trâmite da mudança é pra eu falar. Porque eu basicamente aluguei meu apartamento estando em Manaus ainda, pesquisei na internet, encontrei apartamento, fiz o application pra poder conseguir, né, a vaga no apartamento, eu consegui. Foi isso, comprei minhas passagens, minha família veio comigo pra ficar uns dias aqui, conhecer Los Angeles. Ficaram, foram embora e eu fiquei aqui. Eu me adaptei muito fácil, muito rápido. E foi isso, gente. E se eu recebo ajuda financeira ou não, eu só recebo ajuda financeira, né, gente? Porque eu não trabalho, eu acabei de me formar no Brasil, me formei no Brasil em março do ano passado, me mudei para os Estados Unidos em julho do ano passado, eu não tinha como trabalhar. Então a minha família, gente, que é a patrocinadora desse sonho, eu não poderia fazer isso sozinha, não com essa idade que eu tenho agora. Eu nunca conseguiria fazer LLM se não fosse minha família. A 14ª pergunta é por que eu decidi fazer LLM. E eu confesso que eu recebo muito essa pergunta e eu nunca sei exatamente como responder. Porque, eu não sei, gente, eu simplesmente, não foi assim um dia, um momento que, vou fazer LLM, mas foram várias coisas na minha vida. Na faculdade de Direito eu percebi que eu queria mais do que aquilo, sabe? Como falei pra vocês, eu fui pra Washington, eu vivi a competição, eu vi uma faculdade de Direito americana pessoalmente, fiquei no dorm da faculdade americana. E eu não sei, algo ali, naquele momento, despertou no meu coração, eu comecei a pensar, foi quando eu comecei a pesquisar como que eu poderia atuar nos Estados Unidos como advogada, enfim, com meu diploma de Direito no Brasil. E foi quando eu descobri o LLM. E quando eu descobri o LLM, comecei a ler sobre o LLM, eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero fazer isso, eu não me importo de estudar mais anos. Eu vi que seria mais um ano de estudo num país que eu nunca estudei sobre o sistema jurídico, que eu não sabia nada. Mas eu quis. Não sei, gente. Eu não sei. É uma coisa muito... Acho que é uma coisa muito pessoal. Sabe quando você decide uma coisa na sua vida que faz sentido dentro do seu coração? Foi basicamente assim. Não sei se vou estar sendo muito clichêzinha aqui, mas é isso que aconteceu comigo. Eu senti no meu coração que era uma coisa que eu queria, um desejo meu, um sonho meu. E foi isso. A 15ª pergunta é como escrever um personal statement. E, gente, não existe uma receita de bolo para escrever um personal statement, porque, como o nome já diz, ele é pessoal. Ele vai muito da sua história, cada história é muito diferente, cada desejo é muito diferente, cada um tem um objetivo diferente na vida, sonhos diferentes, então isso vai depender muito de você. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o personal statement é uma redação que você tem que enviar pra faculdade. Geralmente são 2 páginas que eles pedem só, 1, 2 páginas, que você vai dizer por que você quer estudar naquela universidade, no caso do LLM, por que você quer fazer o LLM. Os meus conselhos pro personal statement são: seja você. Eu sei que isso é muito clichê, mas você tem que ser muito você, porque você tem que contar a sua história. Não tenha medo de contar a sua história, mesmo que você não ache que é a melhor história do mundo, que é a história mais interessante. E não tente se pintar uma coisa que você não é. Eu sei que muita gente...
como tá, isso vai ser a faculdade que vai ler. Sei lá, tenta botar características que você nem tem só pra impressionar eles. Não façam isso, porque às vezes uma particularidade que você não gosta em você vai ser a diferença pra eles aceitarem você, vai ser a diferença pra eles olharem pra você de uma outra forma, de uma forma única. Só seja sincero, realmente pesquise no seu coração, assim, tipo, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu quero fazer isso, quais são os seus objetivos com o LLM, no caso, né? Por que que você quer fazer esse LLM? O que que você vai fazer depois? Essas são perguntas que cada resposta de cada pessoa vai ser diferente. Então, por isso que não existe uma receita. Fale sobre isso, fale sobre aquilo. Porque pra mim, talvez faça sentido falar sobre X e Y, mas talvez pra você não faça sentido, porque nunca foi a sua realidade, entendeu? 16ª pergunta, quais são as minhas impressões sobre o sistema jurídico dos Estados Unidos? Esse é um assunto também que eu poderia passar horas falando, mas eu vou tentar ser sucinta. Eu tenho considerações, impressões dos dois lados da moeda, né, digamos. Eu tenho impressões muito boas, tem coisas que eu gosto muito do sistema jurídico aqui, que eu acho que faz sentido. Ao mesmo tempo, existem muitos erros aqui. É um sistema jurídico muito racista, isso todo mundo sabe, pelo menos acredito eu que todo mundo saiba. Eles cometem muitas condenações errôneas, digamos assim. Eles prendem muita gente que são inocentes, mas eles têm que prender alguém. Eles têm problemas de superlotação de presídio, assim como a gente tem no Brasil e etc. Eu prefiro o sistema common law aqui nos Estados Unidos, como eu já comentei em outro vídeo, o sistema é common law. E pra mim, a minha impressão é que funciona melhor. A gente sabe que no Brasil existem as leis e basicamente, falando bem assim básico, gente, eu não tô sendo super técnica aqui. Os juízes dos tribunais no Brasil têm que aplicar essa lei, né? E aí entra interpretação de cada juiz, doutrinas e etc, etc, porque a lei foi escrita há muito tempo e eles têm que interpretar aquela lei que tá lá escrita. Aqui nos Estados Unidos, como a jurisprudência é uma forma de lei também, né, quando a Suprema Corte, US Supreme Court, decide um caso, esse caso vira lei, então a regra que eles falam, cada caso tem uma rule. Então a regra de cada caso que a Suprema Corte decide, ela vira lei para os próximos casos. E eu acho isso melhor, porque pra mim, na minha opinião, gente, você pode discordar, você pode achar que nada a ver. Mas pra mim, o que eu vejo aqui é que é melhor porque a lei parece que ela vai se adaptando à sociedade, entendeu? Porque assim, a sociedade tá em mutação o tempo todo, gente. Daqui a 10 anos a sociedade vai estar totalmente diferente, assim como há 10 anos atrás tava totalmente diferente. Então você tendo uma lei escrita há muito tempo para ela perpetuar por anos e anos e cada juiz ter que estar aplicando aquele mesmo texto, mesmo quando a sociedade muda, pra mim, isso é mais sucinto de ter erros e etc. Minha opinião. E aqui, como não tem isso de, eu vou ter que estar seguindo essa lei o tempo todo, cada caso vai criando novas regras, que é a lei aqui, pra mim isso significa que a lei vai se atualizando. Acho que eu posso dizer isso, sabe? Não sei se deu pra entender direito, mas pra mim o fato da jurisprudência acompanhar a mutação na sociedade é muito importante e eu acho que é melhor para a sociedade, eu acho que é melhor para o sistema jurídico. E é isso, gente, essa é a minha opinião. 17ª e última pergunta, que foi a pergunta que eu já recebi muitas vezes, inclusive. Se eu pretendo ficar nos Estados Unidos depois que acabar o meu LLM ou se eu vou voltar para o Brasil, se eu quero voltar para o Brasil. Então, eu pretendo sim ficar aqui nos Estados Unidos, meu objetivo é ficar aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu já comentei em alguns outros vídeos, eu vou fazer o Bar Exam em julho, né, que é a OAB dos Estados Unidos. E depois disso eu quero praticar aqui, né, caso eu passe, quando eu passar no Bar Exam, eu quero ser advogada aqui nos Estados Unidos, esse é o meu objetivo. Mas enfim, essas foram as perguntas que eu recebi. Se você mandou pergunta pra mim, muito obrigada. Você sabe, no meu coração eu lembro de nome de todo mundo. Se sua pergunta não foi respondida aqui, manda pergunta nos comentários ou no meu Instagram. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha respondido de uma forma ok as perguntas. Se você não deu like no vídeo até agora, dê like no vídeo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!